Oi! Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo da semana passada que foi sobre o novo nascimento. Antes de nós recebermos o novo nascimento, de nós sermos gerados pela palavra e sermos transformados em filhos de Deus, nós somos justificados. A justificação de Deus é literalmente o perdão do nosso pecado. Fomos perdoados por Deus. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim estão os nossos pecados diante de Deus. Só que, entenda bem, o fato de nós termos sido perdoados por Deus, o fato de termos sido gerado novamente, as consequências dos nossos atos ficam. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Isso aí não tem a colheita dos nossos pecados não tem a ver com o perdão de Deus, e sim com a justiça, porque Deus é justo. E as leis foram lançadas no universo justamente para que isso se cumprisse. Beleza. Aí você pode falar para mim, não, Tânia, beleza, fui justificada por Deus, Deus recebeu o meu perdão, vou colher tudo aquilo que eu plantei, tive o meu novo nascimento, sou uma nova criatura, e agora, Tânia, acabou? As coisas vão se tornar muito mais fáceis para mim? Aí eu digo para você que não, seria maravilhoso, ou talvez seja realmente maravilhoso esse confronto diário que nós temos conosco mesmo. Uma das coisas que me deixa mais alegre, Deus conhece meu coração, é quando alguém diz assim pra mim, poxa, Tânia, a tua pregação, a nossa conversa ou a sua aula confrontou a minha vida. Por quê? Porque quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, automaticamente nós estamos sendo transformados. Eu falo que nós estamos subindo de nível. Nós estamos subindo um pouquinho, saindo do nosso nível infantil, porque o apóstolo Paulo diz, quando eu era criança eu falava como criança, eu comia como criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, mas eu cresci, ou seja, todas as coisas de crianças automaticamente ficaram para trás. E agora eu preciso crescer, eu preciso evoluir. E não adianta, nós não conseguimos evoluir na nossa zona de conforto. Ninguém cresce na zona de conforto. E aqui eu vou usar a passagem da mulher samaritana, João capítulo 4. Eu poderia usar outra passagem? Poderia, mas Deus colocou no meu coração, João capítulo 4. A Bíblia fala que Jesus ele estava voltando para Galiléia, mas sendo que ele passou em Samaria e ele se assentou no poço. Nisso que ele estava sentado no poço, por volta de meio-dia, uma mulher veio falar com ele. Algumas pessoas dizem que ela veio ao meio-dia porque ela era rejeitada pela sociedade e era um horário que ninguém ia, então era o horário diariamente que ela ia. Outros dizem que não, que ninguém ia meio-dia, mas que era necessário que Jesus encontrasse com aquela mulher. Então Jesus fez com que ela estivesse ali ao meio-dia. Né? Para mim não importa o motivo que fez com que essa mulher estivesse ao poço ali no horário que Jesus estivesse. Para mim o que importa é o encontro ocorreu. O encontro de Jesus com aquela mulher ocorreu. Encontro esse que nós também precisamos ter diariamente com Jesus. Porque no momento em que nós nos encontramos com Jesus e somos confrontados com Jesus, algo na nossa vida acontece. Nós somos transformados dia após dia pela palavra de Deus. E ali naquele confronto, que eu acho mais interessante, é que Jesus ele chega para aquela mulher e pede água. Jesus usa uma coisa natural para falar de uma coisa totalmente sobrenatural. E aquela mulher, ela não conseguia entender. E o que eu acho mais lindo em Jesus é que Jesus, a gente, muitas das vezes, quando vai conversar com alguém e que ela não consegue entender do que a gente está falando, ou a gente se aborrece, ou a gente deixa pra lá, deixa esse assunto pra lá, depois a gente conversa sobre isso. Ou sei lá, a gente muda de assunto. Mas Jesus não desistiu daquela mulher. Jesus fez com que aquela mulher, Jesus não desceu ao nível dela de espiritualidade, de pouca espiritualidade, não. Ela subiu. Por quê? Porque Jesus não desceu. Porque existem momentos na nossa vida, irmãos, entenda bem, onde nós precisamos sair da nossa zona de conforto para poder subir um pouquinho de nível. Deixar o lado infantil, deixar o mimimi de lado para que nós possamos evoluir espiritualmente, porque foi o que aconteceu no diálogo dessa mulher. Jesus pediu água e ela falou, mas sendo tu judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana.
Jesus vira para ela e fala o seguinte: olha, se você soubesse o presente maravilhoso que Deus está te dando, quem é que está te pedindo água? Você me pediria água e eu te daria a água da vida. E só que ainda assim ela não conseguia entender. Ela falava: então me dá essa água, porque para que eu não precise voltar novamente a esse poço, para que eu não precise da água natural. Sendo que Jesus não estava em momento nenhum falando da água natural. Jesus estava falando da água que é Ele em nós, jorrando para a vida eterna. Porque quando nós temos essa água vida, que é essa água viva, que é Jesus em nós, nós temos vida. Nós somos, como diz ali em Salmos 1, nós somos plantados junto a ribeiros de água. Ali onde as nossas raízes encontram água com facilidade, nós damos frutos com facilidade. Existe uma transformação evidente na nossa vida a partir dessa água viva que é brotada em nós. E essa mulher estava sendo confrontada com ela mesma o tempo todo. E ela não entendeu, até que chegou um momento que Jesus vira para ela e fala o seguinte: olha só, cadê o seu marido? E ela vira e fala: eu não tenho marido. Ou seja, nessa nossa caminhada, todos nós seremos confrontados com o nosso pecado. Eu não sei qual é o teu pecado, mas eu sei qual é o meu. Nós podemos ter pecado diferente. O pecado dessa mulher era o pecado de adultério, talvez o seu seja outro. Mas entenda bem, o fato de nós termos pecados diferentes não significa que nós somos melhores ou piores do que ninguém. A única coisa que importa de verdade, para mim, na minha visão, no meu entendimento, é o encontro real que nós precisamos ter com Jesus. O encontro real de sermos confrontados com aquilo que nós somos no nosso eu, com aquilo que nós somos no nosso interior. E a partir desse entendimento de quem eu sou de verdade, daquilo que mais atormenta a minha alma, daquilo que me separa de Deus. Porque a Bíblia diz que não é a luta, não é a dificuldade, não é a pobreza, não são as potestades, não é o passado, não é o presente, não é o futuro, não é nada dessas coisas que me separa de Deus. Mas Isaías diz que o meu pecado. Então o que estava sendo confrontado aquela mulher é: olha o teu pecado. E olha, tenha real consciência do que você está fazendo. E no momento em que você tem a real consciência de quem você é, no momento em que eu tenho a consciência de quem eu sou, do pecado que eu cometo, automaticamente o Espírito tem liberdade para trabalhar no meu interior, ser confrontado dia após dia. E isso é ser gerado pela palavra, isso é ter um novo nascimento, isso é pertencer a Jesus. É quando nós somos confrontados dia após dia com os nossos defeitos, com os nossos erros, com o nosso pecado, entendendo sempre que o meu pecado só é diferente do teu. Só é diferente, mas que eu tenho tanto pecado quanto você, e você tem tanto pecado quanto qualquer um. E que o nosso Deus, ele está disposto a nos perdoar, independente de quem nós somos. Só que esse processo de santificação, que é o nosso caminho diário, dia após dia, até Jesus voltar ou até a nossa subida com Ele, nós seremos confrontados sim. E precisamos a cada dia ser transformado de glória em glória. E que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Amém.